boa noite a todos, prof, colegas. O nosso grupo, ele decidiu então ler o livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade e a partir de agora, então, cada um de nós vai começar a compartilhar um pouco sobre o seu entendimento após a leitura. Boa noite. Eu vou começar introduzindo então o conceito de identidade que o autor fala. As transformações vão mudar nossa identidade pessoal, excluindo a ideia de nós como sujeitos integrados. Como observa o crítico cultural Koben Amercia, a identidade apenas se torna uma questão quando está em crise, quando posta em xeque, pela dúvida e incerteza. O sujeito moderno é um sujeito fragmentado, ignorado enquanto ser, perdido na sua busca de identidade. Por razões obscuras, o ser humano não se reconhece e se nega a buscar o autoconhecimento, ficando vulnerável a influências. Bom, daí ele dá três concepções de identidade: o sujeito do iluminismo, o sujeito totalmente centrado, unificado, racional, o sujeito sociológico, as pessoas mediaram a cultura ao sujeito, tornando-se a sua identidade, e o sujeito pós-moderno, que não possui uma identidade fixa, essencial ou permanente. É isso. Na parte do nascimento e morte do sujeito moderno, o objetivo do autor foi traçar os estágios do sujeito na história da sociedade, centrado numa definição mais sociológica e de como esse sujeito está sendo descentralizado. Logo, o autor divide em 5 partes da descentração do sujeito por 5 grandes pensadores. Essas descentrações referem-se à descoberta do inconsciente por Sigmund Freud, o modo em que se pode utilizar a língua para produzir significados, também pelo filósofo francês, os indivíduos, que são permanentemente vigiados e adestrados por poderes disciplinadores, representados assim por oficinas, quartéis, escolas, prisões, hospitais e clínicas. E a última ruptura fala então sobre a associação do impacto dos movimentos feministas que questionam os papéis sociais desempenhados por homens e mulheres. É desse modo que surge uma nova concepção do sujeito, resultando em identidades contraditórias, inacabadas e fragmentadas. A identidade é algo formado ao longo do tempo e não é algo inato. Não é fixa, mas é estável, pois tudo tem um antes e um depois, fugindo ao controle da identidade fixa. Agora vamos falar das comunidades das culturas nacionais. Nesse capítulo, o autor começa falando que, ao nos definirmos, algumas vezes dizemos que somos ingleses, galeses, indianos ou jamaicanos. Obviamente, isso não está impresso na nossa genética, mas é uma forma de nos identificarmos. A identidade cultural ajuda a definir a cultura nacional, ajuda a definir a identidade nacional. Ele também traz que o homem, apesar de ser um ser autônomo, ele precisa se conectar, ele só é capaz de fazer isso porque ele sabe que é capaz de se identificar como parte de algo maior, seja um grupo, um povo, uma sociedade, uma nação ou um estado. Então, como nós estávamos discutindo antes, ele fala de inglesidade e da construção da inglesidade. Nós discutindo, trouxemos isso para a nossa brasilidade. O que constitui a nossa brasilidade? Será que somos mesmo um país do carnaval, do futebol e do samba? Depois de pensar um pouco disso e de discutir com os colegas, como eu falei, eu percebi que eu não sei dizer o que caracteriza essa brasilidade. Talvez seja como a Carol falou, que o Brasil seja um país extremamente heterogêneo e cada pequeno grupo se identifica com a sua cultura regional. Talvez é isso que forme a brasilidade. Daí também, se a gente for olhar para uma forma histórica, como começou a se construir a brasilidade, a gente vê, agora falando um pouco, puxando para a literatura, nós vemos José de Alencar como um grande pensador de uma literatura nacional, querendo construir essa identidade nacional.
E depois, mais adiante, também um grande passo para a construção dessa identidade nacional foi Getúlio Vargas, quando instituiu que no seu governo, quando foi instituído que nenhuma outra língua deveria ser falada no Brasil, a não ser o brasileiro. Para quê? Para se constituir mesmo essa identidade nacional, que não venham aqui e criem uma pequena Polônia, uma pequena Inglaterra, uma pequena Alemanha, mas que sim tenham uma identidade através da língua. Porém, hoje em dia, como eu falei antes, não se tem uma brasilidade. Os brasileiros não sabem se identificar com brasileiros. Muitos acham que o brasileiro é ir na praia, enfim, é carioca. Eles resumem o brasileiro como sendo carioca. A nossa identidade está muito mais ligada ao regionalismo do que a uma identidade cultural maior e nacional. Logo em seguida, o autor ele cita a questão da globalização e o que ela tem a ver, o que ela impacta na questão da identidade nacional. Então ele explica que com o passar do tempo, os sujeitos eles foram mudando suas visões, pois o espaço-tempo foi mudando e a própria questão da visão do ser humano em relação à sua identidade foi mudando. Né? Ele diz que a globalização ela possibilitou 3 consequências. Uma é que as identidades nacionais estariam se desintegrando com o crescimento da homogeneização cultural e do pós-moderno global. A segunda consequência seria que essas identidades nacionais e outras identidades locais ou particularistas estariam sendo reforçadas pela resistência à globalização. E a terceira consequência seria de que as identidades nacionais estão perdendo seu lugar para novas identidades híbridas. Então ele discute justamente isso, que com o passar do tempo foi se criando cada vez mais a globalização, ela foi ganhando cada vez mais lugar na sociedade, e hoje em dia é muito difícil de você conseguir encontrar uma identidade nacional original, entre aspas. Elas foram se misturando a ponto de que não existe uma original em si. Elas foram ficando cada vez mais fragmentadas, flutuantes, partilhadas, influenciadas por fatores externos, expostas, enfraquecidas e infiltradas culturalmente. Então é interessante o termo que ele utiliza, que hoje em dia existe aquela ideia do supermercado cultural, ou seja, somos confrontados a uma gama de diferentes identidades que parece até possível poder escolher uma. Então, no 5º capítulo, Stuart Hall fala que essa ideia da globalização como uma forma de homogeneização das culturas e das identidades é uma forma muito simplista. Então, ele fala isso porque ele vê que há pelo menos 3 contradições a isso. A primeira seria que, ao mesmo tempo que a globalização tem essa característica de homogeneizar, ela também acaba incentivando que as culturas locais, em contraponto a isso, se fortaleçam também. Da mesma forma, ele entende que a globalização ela é um processo desigual em diferentes espaços geográficos e mesmo dentro dos mesmos espaços, em diferentes espaços sociais. E ainda, por último, ele acredita que a globalização seja um processo mais ocidental e não realmente global. Ele fala de um fenômeno interessante que tem a ver com isso, que é o fenômeno das grandes migrações, no sentido de que os grandes centros culturais influenciam as periferias e as periferias acabam também buscando essa unidade cultural, chegam lá e acabam interferindo também. Então acontecem as migrações, por exemplo, das periferias para os centros culturais. Ele ainda faz a contraposição entre 2 termos, que seria o termo tradição e o termo tradução. A tradição seria a forma de defender a sua cultura, tentando voltar às origens do Estado nacional ou cultural, enfim, tentando voltar àquela uma identidade que já foi alguma vez. Enquanto a tradução, ela entende que jamais vai conseguir voltar a ser alguma coisa que
que já foi. E algo que, inclusive, muitas vezes a gente tem uma ideia, foi isso, mas na verdade é só uma construção, nem foi isso realmente. Então, a tradução, ela tenta realmente traduzir a sua cultura, a sua identidade dentro de um outro contexto cultural. Ele, então, cita um autor muçulmano que migrou para a Britânia, para a Inglaterra, o Rashid, que ele fala sobre realidades do homem muçulmano, mas em outro contexto. E aí ele, no sexto capítulo, então, para concluir a sua obra, o Stuart Hall fala que, diante disso, pode acontecer, a tradição, ela tem a tendência a se relacionar ao fundamentalismo. Ele faz uma relação, por exemplo, com o fundamentalismo religioso, e ele vê também a tradução como uma tendência criativa de criar novas identidades, está relacionado também com a formação da identidade do sujeito pós-moderno. Aí ele observa duas situações diferentes vividas na Europa, em 3 ambientes diferentes, mas ele vê principalmente duas situações diferentes. Ele vê essa tentativa de reavivar uma cultura e reformular estados nacionais, e também vê essa tentativa de união mais moderna. Assim. Por fim, então, ele entende que na modernidade se entendia que a humanidade ia chegar para uma coisa mais universal, e acabou que em dado momento isso mudou, e nós temos agora o pós-modernismo com algo meio contraditório. A globalização, ela nem produz algo, um ser humano universal, uma cultura universal, homogênea, e nem permite que se mantenham as culturas e as identidades regionais. Então, diante dessa contradição, ele vê que a globalização que se alimenta do Ocidente também está transformando o Ocidente. Então, agradecemos a atenção dos colegas e da prof. Esperamos poder ter contribuído. E aguardamos, então, os comentários da prof e dos colegas a respeito da nossa compreensão do texto. Boa noite.